Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. O nosso primeiro tema de hoje fala de saúde. Aprovado o ajuste direto para a construção da ala pediátrica do Hospital de São João. A seguir falamos de educação. Governo e professores voltam a sentar-se à mesa das negociações. Falamos da questão dos portos, com menos atividade ainda antes da greve de Setúbal. Na sequência do acidente da estrada em Borba, vamos ver o que está a ser feito nas estradas nacionais e na política internacional. Macron e o papel da França na Europa é a análise que fazemos. São então estes os temas hoje em análise. Comigo em estúdio Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Seja bem-vindo ao Espaço Opinião. Já não nos víamos há algum tempo. Pedro, começamos precisamente pela ala pediátrica do Hospital de São João. É comum a todos que, de facto, é preciso que as obras comecem o mais rápido possível. É verdade, Helena. Este tema é um tema que nós já temos vindo aqui a falar há largos meses. É inacreditável, repito, realmente é inacreditável como é que só ao final destes meses todos em que, no fundo, se criou uma onda de protesto e de contestação por parte quer dos pais, quer por parte também da sociedade civil, no fundo, ao Ministério da Saúde e ao Governo pelo facto de miúdos em idades muito tenras estarem a ser tratados em contentores com doenças oncológicas gravíssimas e a serem tratados como se vivêssemos num país já não digo de terceiro, de quarto mundo, não é? E foi necessário, no fundo, todo este barulho, todo este ruído para que o Ministério da Saúde e para que o Governo conseguissem, no fundo, desbloquear a situação e finalmente lançarem no fundo, a construção desta nova ala pediátrica. O grande entrave que supunha esta construção, segundo o Governo, e ouvi isto da boca de António Costa, seria a questão, no fundo, formal e a questão procedimental a nível da contratação pública. No fundo, António Costa dizia que não poderia ser feito um ajuste direto, que teria que haver uma contratação, um concurso público, e esse concurso público, de acordo com o Código de Contratação Pública, teria que ser um concurso público internacional. E sabemos que esses concursos públicos internacionais demoram 2, 3 anos, porque depois há todas as fases do procedimento e há, no fundo, também depois a fase até, inclusive, das reclamações por parte daquelas entidades que não venceram o concurso. Ou seja, um procedimento, um complexo burocrático muito largo, não é? A mim chocava-me porque lido de perto com esta questão da contratação pública e bastava olhar para o Código da Contratação Pública para perceber que o ajuste direto em alguma das situações, e que estão elencadas no artigo 24 do Código da Contratação Pública, permitiria que se lançasse esta construção, no fundo, com uma base legal. É a solução mais rápida. É a solução mais rápida. E, portanto, esse argumento formal e esse argumento jurídico de que não seria possível construir a ala pediátrica por causa da questão da contratação pública foi uma desculpa pura e simplesmente por parte de António Costa e por parte do Ministro e da Ministra da Saúde na altura, não é? O que é que eu acho sobre esta matéria? Acho que é preciso realmente, infelizmente ainda, em democracia, fazer-se barulho, digamos assim, popularmente falando, fazer-se algum ruído para que o Governo reaja e para que o Governo tome realmente medidas. Estamos a falar, Helena, do hospital principal da Zona Norte, que é o Hospital São João. Estamos a falar de uma ala pediátrica, estamos a falar de crianças e estamos a falar, no terceiro ponto, de doenças oncológicas, de cancros. E, portanto, isto chocou a sociedade civil, não só os pais, que foram as primeiras pessoas, no fundo, a queixarem-se, a questionarem as entidades públicas responsáveis por estes dossiês, mas depois também um movimento alargado da sociedade civil que se juntou a estes protestos e que, inclusive, fizeram há pouco tempo uma espécie de um cordão simbólico, uma vigília de protesto para que realmente fosse construído uma ala pediátrica para estas crianças. E eu acho que aqui realmente o grande erro de António Costa foi não ter assumido logo de início o porquê de não construir. Assim, realmente não há verbas, realmente temos que arranjar aqui uma solução e procurar aqui uma solução para que, em termos orçamentais, se consiga construir a ala pediátrica. Agora, arranjar estes argumentos, no fundo, formais e jurídicos para obstruir ou para não facilitar a construção da ala pediátrica é realmente, eu diria até uma palavra um bocado forte, mas deplorável por parte de António Costa. E eu, como jurista, e outros juristas que sabem que o ajuste direito para fazem-se tantos ajustes direitos para tanta coisa,
para tanta coisa, como é que este ajuste direto não era encaixável, por exemplo, realmente nos critérios materiais do artigo 24 do ajuste direto. A mim chocava-me e continua-me a chocar, mas pronto, está o problema aparentemente resolvido. Desse início agora realmente à construção e ao lançamento da primeira pedra e a construção rápida desta ala pediátrica, para que realmente os miúdos, nestas condições, sejam tratados de uma forma condigna, como merecem num país como Portugal, não é? Era um tema sensível, Pedro Meira. É um tema sensível e foi um tema realmente... E também outra fraturante questão, entre fraturante. os E partidos. outra questão que me parece também aqui de salientar é o facto de estamos a falar de uma ala pediátrica não em Lisboa, mas sim no Porto e na Zona Norte. E isso também pesou, dá-me a sensação, a nível da força do protesto, porque de facto era mais uma mais um cavalo de batalha realmente do Norte contra o Sul, neste processo no fundo, contra a descentralização do Estado, no fundo, basicamente, não é? Foi preciso também termos um novo nome ligado a esta questão da saúde para que, de facto, este processo corresse de forma mais célere? Sim, parece-me que sim. Pelo que eu percebi, esta nova, portanto, ministra era uma pessoa que estava ligada também, estava ligada à parte de gestão hospitalar e teve um contacto direto com este dossiê, estava realmente dentro do tema e do que se estava a discutir. Portanto, sabia do que é que realmente se estava a falar. E acho que, com certeza, que deve ter tido um elemento aqui, foi um elemento desbloqueador deste assunto junto, portanto, do Primeiro-Ministro e deve ter ajudado, de facto, a que as coisas se acelerassem e se arranjasse realmente aqui uma solução concreta para este problema. Foi um problema que se arrastou durante muitos anos, Pedro Meira. Muitos anos e tempo demais. E lá está. E foi necessário haver protestos, haver ruído para que o Governo intervisse. Isso, para mim, é que é lamentável. Não é? Estamos a falar de questões que são essenciais, primordiais para um Estado social, não é? Como é o Estado português e é um Estado que está inserido na União Europeia. Ter miúdos a serem tratados em contentores, miúdos que padecem de cancros e outro tipo de doenças, é muito triste. As notícias dizem-nos também hoje, Pedro Meira, que o Serviço Nacional de Saúde precisa de muitos mais médicos e enfermeiros do que aqueles que, de facto, atualmente fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. É verdade. A questão da saúde é uma questão que tem sido muito debatida e muito comentada nos últimos meses e nos últimos 2 anos, diria, porque pela falta também de meios e de recursos humanos nos hospitais. É também uma situação lamentável, mais uma vez. Porquê? Porque temos enfermeiros que vão e que imigram e que são obrigados a emigrar e a ir viver para outros países, que depois são reconhecidos. Vemos aquele caso daquela enfermeira portuguesa que foi reconhecida pelo seu mérito e pelo seu trabalho a nível de um prémio em Inglaterra e que depois, no fundo, as pessoas tiram os cursos de enfermagem, enfrentam o mercado de trabalho e não têm, digamos, as condições condignas para começarem a trabalhar e são obrigados a emigrar. Acontece o mesmo com os médicos. É uma coisa que me choca, é como é que os médicos, que é uma profissão essencial para o país, acabam e terminam os cursos, vão começar a trabalhar e têm ordenados absolutamente miseráveis, não é? E isso fala-os e obriga-os, de facto, a emigrar, ou então, em muitos casos, em Portugal, a procurar realmente as zonas do litoral e a fugirem do interior. E há falta de meios humanos, há falta de recursos, há falta de investimento do Estado na saúde e isto vai continuar. Apesar destes protestos todos, infelizmente o Orçamento do Estado diz-nos que os números do investimento não vai ser muito superior no próximo ano e, portanto, eu antevejo aqui mais uma força de bloqueio ao Governo e mais uma onda de protesto também ao Governo do Partido Socialista. Pedro Meira, depois da saúde, falamos da educação. São 2 temas que, de facto, têm dado muito o que falar. Na questão da educação, o Governo volta então a sentar-se à mesa das negociações. Pedro Meira, no fundo também aqui o Governo foi obrigado a sentar-se e a voltar às negociações com os professores. Exatamente, a Helena utilizou a expressão correta, obrigado, no fundo, a renegociar. Não esquecer que o próximo ano é um ano eleitoral, é um ano em que vamos ter eleições europeias em junho e depois, em setembro, creio eu, setembro, outubro, vamos ter eleições legislativas. E, portanto, sabemos que os sindicatos ligados portanto, à comunidade dos professores são sindicatos fortíssimos, são sindicatos com muito poder reivindicativo, com muita rua, como se costuma dizer, com muito poder na rua, porque sabem quando convocam uma greve, que de facto essas greves têm uma taxa de êxito bastante grande e realmente os professores reivindicam e vão para a rua, vão protestar. E o que é que acontece? O Partido Socialista teima em não aceitar estas reivindicações dos professores por causa da questão dos anos de serviço.
Entretanto, os partidos que suportam o governo, o PCP e o Bloco de Esquerda, votaram contra essa situação, bem como o PSD e o CDS, e o Partido Socialista foi obrigado, foi no fundo encurralado, foi encostado à parede e vai ser obrigado a sentar-se novamente à mesa para renegociar ou tentar negociar novamente com os professores. Isto acontece pura e simplesmente porque estamos num ano eleitoral. E sabemos que os professores, e voltando atrás e fazendo uma análise dos números, porque a roda já está inventada, e é necessário analisar o que é que aconteceu no passado. Sabemos, por exemplo, que o governo de José Sócrates, na altura, quando houve alguma questão, na questão dos professores, teve um peso muito grande depois nos resultados eleitorais. E António Costa, que não é parvo de todo, não é? Percebe isso e percebe que não interessa ter portanto, uma guerra aberta com os professores a 7 meses das eleições, 8 meses das eleições. E, portanto, vai tentar aqui minimizar essa situação. E queria dar nota aqui de uma situação, que é a seguinte. António Costa, creio que agora na comemoração dos 3 anos do governo, fez um evento interessante em Braga, com perguntas e respostas com alguns cidadãos, não é? E quando lhe fazem uma pergunta sobre a questão de educação, quem responde não foi o Ministro, quem respondeu foi diretamente o Primeiro-Ministro. Ou seja, isto demonstra que a preocupação de António Costa relativamente a este tema e a esta matéria, não é? Mas a FENPROF diz, e usando aqui também a expressão utilizada precisamente pelo secretário-geral da FENPROF, que é um martírio, um sacrifício desgraçado, diz então o secretário-geral da FENPROF, negociar com este governo. É um martírio, eu não conhecia essas declarações, são declarações, mais uma palavra... Declarações prestadas hoje de manhã. O martírio, de facto, acredito que seja um martírio, porquê? Porque este governo tem tido um poder, realmente em questão de negociação com os professores, tem sido extremamente duro, pouco flexível, e os professores continuam, no fundo, nesta batalha, com o apoio da outra camada parlamentar, dos outros partidos que estão representados no Parlamento, no fundo, a ter algum apoio, algum suporte parlamentar. Com o Partido Socialista é que realmente estão a ter alguma dificuldade, porque o Partido Socialista não cede. E aquilo que nós antevíamos, e já tínhamos conversado sobre isso, Helena, que é o Partido Socialista, em meu entender, vai acabar por ceder. Isto é uma negociação, são, digamos, os elementos básicos que se estudam na teoria das negociações, quando se faz uma negociação. Digamos que os professores estão a esticar a corda, o Partido Socialista espera até à última, no fundo, até esta fase antes das eleições. Os sindicatos vão dar aqui mais uma posição de força e depois estou em crer que o Partido Socialista, o Governo, vai ceder, não na totalidade das pretensões dos professores, mas vai ceder em alguma coisa. Os professores não querem, de facto, que haja só uma cedência, digamos, parcial, querem uma cedência total por parte do Governo. Eu estou convencido que vai haver aqui uma cedência parcial por parte do Governo nos próximos meses e portanto, vamos assistir a este ping-pong entre a FENPROF, entre os sindicatos, os professores e o Governo. Portanto, é algo que vamos acompanhar, mas eu antevejo este resultado final. No fundo, uma cedência parcial do Governo na questão dos professores, e a FENPROF vai ficar também numa situação em que ficam, no fundo, encurralados porque não têm grande alternativa. Pedro, se de facto aqui o Governo ceder aos professores, como é que ficam as outras áreas que também contestam a questão da contagem de serviço? Precisamente, lá está, a questão do princípio da igualdade, não é? A partir do momento em que o Governo cede relativamente aos professores, terá que ceder relativamente aos guardas prisionais, relativamente aos polícias, relativamente a médicos, relativamente a outras entidades, no fundo, outros membros da função pública, não é? E, portanto, há aqui uma necessidade por parte do Governo de negociar muito bem esta questão dos professores. Porque se cede com os professores, vai ser obrigado a ceder com as outras forças. E o que é que temos vindo a assistir? A um conjunto de greves tremendas. E é curioso porque o Partido Socialista continua bem nas sondagens e a subir, mas a contestação a nível de greves faz-se ouvir cada vez mais, a vários níveis, a nível de funcionários da Justiça, a nível de tribunais, com que eu lido diretamente, até os próprios juízes, que são órgãos de soberania, estão, no fundo, a fazer greve.
os funcionários judiciais, às 5 da tarde, está-se a fazer um julgamento e os funcionários judiciais por aí simplesmente desligam o computador, acabou, e são eles quase que estão a mandar nos tribunais. Eu respeito muito o trabalho deles, porque de facto fazem horas extraordinárias durante o ano todo, não são remunerados por isso, e têm cada vez uma voz mais importante na justiça e um papel importante na justiça. Agora, o que é que acontece? Há setores bastante importantes, a justiça, a saúde, a educação, que cada vez vai haver mais contestação e mais manifestações e, portanto, vai haver aqui uma necessidade do Governo saber gerir bem esta matéria, não é? Diz o ditado, em casa que não há pão, não é? Todos ralham e ninguém tem razão, e é um bocado isto que se está a passar também, não é? Falamos agora um pouco também daquela que é a paralisação em Setúbal, na sequência da greve dos estivadores. Os dados divulgados esta quarta-feira pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, vão só até setembro, e dizem-nos que a atividade tinham menos atividade os portos. Ainda não contabiliza esta greve, mas o que é que estes números nos dizem então, ou nos podem querer dizer? Esta questão são dois temas. Portanto, a questão da greve dos estivadores no Porto de Setúbal, e a questão da diminuição, no fundo, de movimentação nos portos portugueses. Relativamente à questão da greve dos estivadores, isto afeta sobretudo naquela zona de Setúbal, uma fábrica que é muito importante e uma indústria importantíssima para Portugal, a indústria automóvel, e a fábrica da Auto Europa. Sabemos que há 15 mil carros 15 mil encomendas de carros que estão parados e que vão ter que ser enviados por outros portos. Isto afeta de uma forma muito grave a atividade desta empresa, empresa essa que tem um papel muito importante também na nossa economia, não é? Isto não é bom para Portugal, e é mais uma questão que tem que ser resolvida, esta questão dos estivadores, que de facto é inacreditável como é que estas pessoas andam há anos com contratos precários e a serem obrigados a serem contratos de uma forma absolutamente ilegal. Outra questão é a questão, portanto, da diminuição, porque este estudo que foi feito por essa autoridade é um estudo que foi feito até setembro, ou seja, antes desta greve, sem se calcular os efeitos desta greve. E esse estudo diz o seguinte, que nestes primeiros 9 meses do ano foram movimentadas 70,7 milhões de toneladas, ou seja, menos 3,8% relativamente ao ano anterior. Isto diz respeito a... E o que é que está aqui em causa e o porquê desta diminuição? Isto tem a ver também com a economia, com o esfriar também da economia, com a questão petrolífera, porque isto tem ligação, no fundo, com a questão também petrolífera. E, portanto, há menos atividade dos portos, ainda não são números muito significativos, são menos de 2,70 milhões de toneladas, é alguma coisa, mas também não é muito significativo, é um sinal. E, portanto, há uma necessidade de olhar com alguma atenção para este tema. Porquê? Porque começa a haver, os portos espanhóis começam a ter mais atividade que os portugueses, que são portos aqui ao lado. E, portanto, uma necessidade de otimizar o funcionamento dos portos nacionais, e também a nível de exportações, houve também uma diminuição a nível de exportações que se também está a sentir e a refletir a nível de contentores, por exemplo, aqui no Porto de Leixões. Isto, lá está, é a macroeconomia que depois acaba por se ressentir e refletir na atividade portuária, por exemplo, não é? Se bem que este estudo não está diretamente relacionado com esta greve dos estivadores. Não, este estudo foi um estudo, portanto, anterior a esta greve dos estivadores, ou seja, há uma diminuição da atividade dos portos. É uma realidade. É uma realidade. E porquê que há essa diminuição? E há uma diminuição em Portugal e há um aumento em Espanha. Porquê? Porque também houve uma diminuição de exportações, há uma diminuição da atividade económica. Lá está, o nosso governo continua em alta em termos de cotação, mas o que é que acontece? Houve um crescimento da economia europeia há 2 anos, este ano estamos a ter, em 2018, um decréscimo desse crescimento, uma estabilização a nível desse crescimento. Isso acaba por ter algum impacto também em Portugal. Sabemos também que, a nível dos números de exportação que desceram, isso acaba por se refletir na atividade dos portos, do Porto de Sines, que é o porto principal, o Porto de Leixões e os outros portos todos, não é? Por aí adiante. Muito bem. Pedro, passamos ao próximo tema. Depois do aluimento da estrada entre Borba e Vila Viçosa, é preciso neste momento perceber o que é que está a ser feito nas estradas nacionais? Precisamente, Helena. O que está a ser feito ou o que não está a ser feito.
Nós temos aqui um problema sistémico, que é o seguinte: houve um investimento muito grande nos anos 90, na construção, anos 90, início dos anos 2000, na construção de estradas, na construção de autoestradas no país todo. Estradas fabulosas, estradas fantásticas, estradas principais. O que acontece? As estradas secundárias, que eram chamadas estradas nacionais, e as estradas municipais foram postas, no fundo, de lado, a nível de prioridade no investimento por parte do Estado. E isso acaba por ter reflexos. E os reflexos são estes. No fundo, menos qualidade dessas estradas, taludes que caem, etc, etc e tal. N problemas que estão detectados pelas infraestruturas de Portugal, as antigas estradas de Portugal, em várias estradas do país. Isto depois reflete-se em quê? Em acidentes, como aconteceu agora em Borba, em que, no fundo, faz um mapa dos pontos negros dessas estradas, mas depois não há dinheiro, não há investimento do Estado na recuperação, na requalificação dessas estradas. Isso tem consequências. As consequências são acidentes esses que muitas vezes são mortais, como aconteceu, e trágicos, e realmente como aconteceu em Borba, não é? E depois a necessidade que há de fazer aqui uma divisão de responsabilidades, porque muitas dessas estradas são estradas municipais, que estão entregues aos municípios, que são os municípios que, no fundo, que os têm que manter, municípios esses que depois também estão dependentes do Estado Central, que têm sempre o argumento que não os conseguem manter essas estradas porque não têm orçamentos. Isto, os anos vão passando, estamos em 2018, está em 2019, isto é um processo, e já há muitos anos, há quase uma década, que soube falar, no fundo, nesta falta de investimento nestas estradas, chamados pontos negros, que depois, apesar de terem menos circulação, vão tendo alguma, e podem surgir acidentes como surgiram estes em Borba. Agora, dá nota do seguinte: apesar desta falta de investimento na rodovia, nós temos a questão da ferrovia. E a questão da ferrovia, para mim, é uma questão ainda mais importante. Porquê? Porque quando os acidentes estão na ferrovia são mais graves, muitas das vezes, que são os acidentes de carro nas estradas, não é? Há um acidente de carro, estão 2, 3 carros envolvidos, mas quando há um acidente num comboio, são dezenas, centenas de pessoas que estão envolvidas nesses acidentes. E nós temos de ter muito cuidado, porque não me admira nada que no futuro possa haver um acidente ferroviário, porque pela falta de investimento que há portanto, nos comboios. E é isso, esse deve ser um dos lemas dos próximos governos nas próximas décadas. Houve, há 20 anos, durante os últimos 20 anos, um investimento em construção de autoestradas, novas estradas, mas agora é importante também a fase da manutenção, quer da parte ferroviária, quer da parte rodoviária. Muito bem. E é necessário um investimento forte nesse campo. Pedro Meira, passamos à política internacional para fechar este programa. Falamos de Macron e também do papel da França na Europa. Começamos por falar do papel de Macron atualmente. Macron atualmente, Helena, quer se goste, quer não, e eu não vou estar aqui pessoalmente a dizer se simpatizou ou não com Macron. Macron tem tido, de facto, um papel muito importante na União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia estava com falta de líderes carismáticos. Acho que é necessária uma renovação dos líderes a nível interno dos países. Tivemos protagonistas durante muitos anos sempre os mesmos, Angela Merkel, Sarkozy, e Macron está a ter um papel muito importante. Porquê? Porque é, digamos, o mais novo dos líderes europeus e tem tido um papel muito ativo na União Europeia. A defesa portanto, uma aposta numa defesa interna dos Estados mais forte, uma defesa única, criar no fundo as Forças Armadas Europeias. A ligação à Rússia também, Macron tem insistido bastante nessa questão, a questão das migrações, a questão de haver uma limitação às migrações, haver uma política comum, unitária em matéria de migração e depois de integração dos refugiados, e Macron tem assumido o papel do maior protagonista, portanto, a nível interno na União Europeia. Isto com a saída da Inglaterra, com esta questão do Brexit, Macron tem tido um papel crucial e fundamental a nível da União Europeia, que eu acho que vai ainda ganhar mais força nos próximos anos. Macron tem, no entanto, tem tido um papel, creio eu, muito relevante a nível externo, política externa, a nível da União Europeia, mas a nível interno está a passar por um mau bocado e está a ser alvo de uma contestação fortíssima em França devido à carga com os combustíveis, que foram, no fundo, o rastilho para a explosão, porque os franceses queixam-se, de facto, da questão fiscal e da grande carga fiscal que têm.
e os franceses não são como os portugueses. Apesar de nós temos a carga fiscal mais alta nos últimos anos, nós continuamos impávidos e serenos, e os franceses não. Os franceses foram para a rua, vestiram os coletes amarelos, como se costuma dizer, dos carros, saíram dos carros, fecharam estradas, protestaram e estão a ter um papel... também em Paris? Exatamente, em Paris, nos Campos Elíseos, e estão a ter um papel reivindicativo fortíssimo. E Macron, portanto, eu creio que está a ter um papel a nível de política externa muito interessante a acompanhar, porque faltava realmente à Europa líderes fortes, como Macron, interventivos e participativos e com uma visão e focados na União Europeia, mas está a descurar um pouco, talvez, a política interna, não é? O castelo Estamos a terminar, Pedro. E o castelo dele é que é importante, porque só assim é que ele se conseguirá manter também na União Europeia. Portanto, é importante estar atento a estes próximos meses em França. Muito bem. Pedro, terminamos então a falar de Macron e também do papel da França no projeto europeu. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.